louvar e engrandecer o seu grandioso nome, glorificá-lo pelas suas maravilhas, né, irmão João? É muito bom estar na casa de Deus, né? É bom estar na casa de Deus, irmãos, porque aqui Deus fala conosco, né, Ele? Deus tem como falar conosco, e eu creio que Ele pode falar para você nessa noite. Pode ser que você esteja enfrentando alguma situação difícil, alguma situação complicada, mas creia que nessa noite o nosso Deus está aqui e Ele falará conosco, assim como falou conosco na escola bíblica dominical, né, pastor Ezequiel? É que nosso amado irmão Moisés esteve conosco hoje pela manhã, foi uma bênção, né? Podemos ouvir Deus falar conosco através da escola bíblica dominical e ficamos muito felizes por isso. Eu gostaria de dividir com a igreja 2 versículos na palavra de Deus, e aos irmãos que puderem abrir a sua Bíblia, abra também. É bem provável, não sei se o Felipe vai poder pôr ali, livro de João, capítulo 1, eu estava lendo e acabei lendo, inclusive, os versículos que o pastor fez a leitura hoje, estava meditando essa tarde, e vendo o quanto o nosso Deus pelejou por nós. Mas eu gostaria de ler apenas no capítulo 1 de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Se a igreja tiver aí em mãos a sua Bíblia, diz assim, esses 2 versículos: E veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Só esses 2 versículos. Irmãos, nós sabemos que Jesus veio para primeiro, a salvação veio através dos judeus. O Senhor queria separar um povo para, através desse povo, evangelizar o mundo. Mas os irmãos sabem, Jesus fez milagres, fez coisas grandiosas no meio do povo judeu. Todavia, quando aqueles religiosos acusaram Jesus de estar pregando um outro evangelho, ou uma outra palavra, que não era contrário ao de Moisés, mas meio que quebrava um pouco aquele detalhe da lei, porque antes serviam a lei e não serviam a Deus. Na verdade, Miriam, eu me recordo de uma situação muito estranha, que quando você, que morava no meio do povo dos judeus, né, pastor Raimundo, e via alguém carregando, levando nas tuas mãos um cordeiro, ele não imaginava que ele cometeu algum pecado. Na verdade, era assim, porque se eu tivesse cometido pecado, presbítero Gelson, eu tinha que sacrificar um animal para pagar o preço do meu pecado. E a Bíblia é muito clara, quando ela diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Jesus, irmã Maria, precisava vir num povo escolhido para pregar a sua palavra, para pregar o Evangelho, não para alterar a lei, mas para nos trazer um outro mandamento. Que mandamento é esse? Que amássemos uns aos outros. E coisa maravilhosa, irmã Flávia, ele pôde provar ali o grandioso amor que ele tinha por nós. Pastor Belmiro entregou a sua própria vida para morrer por nós. Moisés, nós não merecíamos nada, Moisés. O que merecíamos era a morte. Não é verdade, pastor Raimundo? Mas o Senhor Jesus resolveu morrer na cruz por nós. E vindo no meio do povo judeu. Embora o povo judeu não creram, porque quando eles começaram, os religiosos da época começaram a acusar Jesus, o próprio povo falou, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aí o próprio Pilatos lavou as suas mãos, olha, eu sou inocente, eu lavo as minhas mãos diante dessa morte, desse homem inocente. Mas graças a Deus, irmãos, assim como um cordeiro, pastor irmão Fernando, não podia ter uma mancha significava pecado. Jesus veio sem pecado, morrer por você, meu amado irmão e minha amada irmã, e morrer por mim. Ele pagou o sacrifício que era para nós pagarmos, presbítero
Gelson. E hoje sim, nós podemos nos reunir aqui, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele teve misericórdia. Não éramos judeus, mas a salvação, irmã Neinha, nos alcançou. E isso é maravilhoso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu olho quando o apóstolo Paulo, pastor Genário e pastor Ezequiel estavam ali, Paulo estava preso naquela prisão. E de repente começaram a cantar de madrugada. E ali tinha um homem que não era judeu, era romano. Era um soldado romano. E de repente, irmãos, por causa do louvor deles, os alicerces ali daquele presídio começou a estremecer. E não somente isso, as correntes que prendiam eles de pés e mãos, elas de repente se soltaram. Aquele soldado romano, vendo aquilo, ele teve a pergunta, irmão Rinier: o que eu faço para receber essa salvação? Oh, glória a Jesus! E aqueles homens com tanta sabedoria da parte de Deus disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmão, nós cremos no Senhor Jesus. E hoje a nossa família, pelo menos para alguns aqui, pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A salvação não veio somente para os judeus, veio para nós também. E hoje nós podemos regozijar na presença desse Deus maravilhoso. Então exalte a Ele, porque a salvação custou um preço muito caro, que nós não tínhamos condições, Wilson, de pagar. Mas Ele pagou por você, Ele pagou por mim. E hoje nós somos salvos pela infinita misericórdia do Senhor. Deus abençoe a sua mãe e igreja. Que Deus fale no seu coração nessa noite. Creia que o impossível pode acontecer na sua vida hoje, porque Ele está aqui. Amém.